Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Realizada e com grande esperança de poder ajudar estes moçambicanos que tanto precisam. Dói muito saber que há tanto sofrimento. Esta mulher chama-se Silvia Duarte, é cabeleireira e lançou-se num enorme desafio: correr 22 km por uma causa, por Cabo Delgado, pela campanha da Fundação AIS de apoio à Igreja moçambicana, especialmente à Diocese de Pemba. A corrida foi no domingo, dia 26 de maio, e Silvia procurou com este seu gesto chamar a atenção da sociedade portuguesa para o drama humanitário que se está a viver no norte de Moçambique. Um gesto que teve eco na comunicação social em Portugal e principalmente nas paróquias da região de Oeiras, onde Silvia vive. Esta corrida mostra também que todos nós podemos assumir, como ela fez, bandeiras, causas, podemos lutar por pessoas em necessidade e podemos fazê-lo de muitas formas. Correr é apenas uma delas. De facto, a solidariedade não tem limites. Este vai ser, claro, um dos temas para debater no programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar por outro país. Vamos até à Nigéria, onde 2 padres foram sequestrados em menos de uma semana. Isto é um dado inquietante, é que desde o início do ano foram já raptados 5 sacerdotes e no ano passado foram 28, o que revela uma alarmante falta de segurança. E o caso mais recente, Catarina, ocorreu no dia 21 de maio. Exatamente, Paulo. Portanto, no dia 21 de maio, na Diocese de Yola, portanto, o padre Oliver Buba foi então raptado por homens armados que invadiram a Igreja Católica de Santa Rita, que está situada em Bar, no concelho local de Numan, no estado de Adamawa. Infelizmente, os raptos de pessoas são muito frequentes na Nigéria, mas neste caso estamos perante o rapto de 2 sacerdotes em menos de uma semana. É verdade, Paulo. Portanto, este é o padre Oliver, que foi raptado então no dia 21 de maio, mas antes, no dia 15, noutra diocese, portanto no estado de Onitsha, homens armados também levaram então à força um outro sacerdote, o padre Basil Gubuzu. A Nigéria sofre de facto com uma grave falta de segurança, onde os casos de sequestro se tornaram, podemos dizê-lo, numa verdadeira epidemia que está a atingir a vida da própria Igreja. É verdade, Paulo. Portanto, em 2023, a Nigéria liderou então o país com mais casos de padres e religiosos sequestrados, portanto, com um total de 28 ocorrências, como o Paulo acabou de dizer há pouco, incluindo 3 irmãs. Portanto, isto, como se calcula, deixa a população de facto preocupada, e a nós, Fundação AIS, enquanto instituição que está preocupada com a situação da Igreja da Nigéria, também nos deixa bastante preocupados, claro. De facto, as pessoas poderão não dar, de alguma forma, o devido relevo a esta questão do sequestro dos padres, dos catequistas, enfim, dos fiéis na Nigéria, mas é mesmo uma questão vital para os cristãos deste país africano. É que está em causa a liberdade religiosa. Cada vez que um padre é raptado, mesmo que mais tarde venha a ser libertado, o medo aumenta e todos se sentem em risco. Aliás, estes casos de que estivemos a falar fazem-nos recordar, Catarina, o testemunho, isto é em julho do ano passado, do padre Bernardo Adulfo, no lançamento em Lisboa, na Assembleia da República, do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, e que foi, de facto, um testemunho muito forte. É verdade, Paulo, de facto faz-nos lembrar esse testemunho, portanto, e relembro aqui aos nossos telespectadores que o testemunho dele foi a intervenção mais curta que houve, mas foi, de facto, aquela que marcou mais, a mais forte, com um discurso mais impressionante, não é? Portanto, e isto tudo aconteceu então na sessão de lançamento do nosso relatório da liberdade religiosa, na Assembleia da República, em junho do ano passado. Portanto, o padre Bernardo deu apenas 3 exemplos, falou de 3 situações muito concretas de ataques brutais que têm acontecido contra as comunidades cristãs no estado de Kaduna, no norte da Nigéria. Mas ao fazê-lo, Paulo, ele mostrou que a todos os que estavam ali presentes na Assembleia da República, a dimensão da tragédia que se está a abater sobre este país e sobre a comunidade cristã neste país africano. Portanto, 3 ataques que se traduziram, como o padre Bernardo Adulfo explicou, em 37 mortos, mais de 2 dezenas de fiéis raptados
e pelo menos 2 igrejas e 40 casas queimadas. O padre Bernardo recordou estes casos e deixou também uma pergunta no ar. É que num país onde isto acontece com uma frequência assustadora, pode alguém falar em liberdade religiosa? Vamos recordar então esse testemunho na Assembleia da República. No dia 19 de junho do ano 2022, ano passado, 2 igrejas foram atacadas. E neste ataque, 3 pessoas morreram. 30 pessoas foram raptadas. Podemos falar da liberdade religiosa neste sentido? E no dia 17 de abril deste ano, os terroristas atacaram uma comunidade cristã no sul de Kaduna à noite. E neste ataque, 33 pessoas morreram e 40 casas foram queimadas. Podemos ainda falar da liberdade religiosa nesta zona da Nigéria? E no dia 7 de maio deste ano, os terroristas também raptaram 25 pessoas durante a celebração e mataram uma pessoa. Podemos falar da liberdade religiosa nesta zona da Nigéria? Mas temos que notar uma coisa, que no meio das tentações, perseguições contra os cristãos do sul da Kaduna, ainda a fé é viva. Domingo, a igreja está sempre cheia. Continuando por este continente, vamos agora até à República Centro-Africana, onde neste domingo, no dia 9 de junho, Dom Aurélio Gazera tomou posse como bispo coadjutor de Bangassou. Nós já falámos dele aqui num dos últimos programas, mas hoje queremos falar deste país por outra razão, para recordar a história de uma religiosa espanhola, Inês Nieves Sancho, que foi brutalmente assassinada a 20 de maio de 2019, há 6 anos, portanto. Uma história que revela também um pouco a tragédia em que se encontra este país africano. Catarina, o que é que aconteceu nesse dia 20 de maio de 2019? Bom, Paulo, então nesse dia, que foi uma segunda-feira, portanto, assaltantes entraram na casa da irmã Nieves, na aldeia de Nola, na província de Sangamabaré, portanto, uma zona que está situada ali muito perto da fronteira com o Chad, e atacaram-na. Apesar de já ter sido há 6 anos, Paulo, neste momento não se conhecem ainda muitos pormenores exatamente sobre o que aconteceu naquele dia. Portanto, o que sabemos é que os assaltantes entraram então na casa da irmã, arrastaram-na até ao local onde ela dava aulas de costura às meninas da comunidade local e cortaram-lhe a garganta. Portanto, foi uma situação terrível, Paulo. Mas nunca se soube quem eram os assaltantes e por que razão assassinaram a irmã? Bom, Paulo, na altura falou-se, ou deu-se a hipótese, de antigos militantes Seleka, que é um dos grupos armados que de facto tem provocado todos estes ataques e que tem contribuído muito para a violência em que se vive na República Centro-Africana. Portanto, foram na altura apontados como autores deste crime, mas na verdade nunca se conseguiu chegar ao apuramento da verdade para saber exatamente o que é que tinha acontecido, quais as motivações para este ataque. Eu recordo-me que na altura também se chegou a falar na questão do tráfico de órgãos humanos. Sim, é verdade. Portanto, como dissemos, houve muitas especulações, houve muitas teses, mas que foram muitas teses que foram referidas na altura e que tentar encontrar uma explicação para este brutal assassinato da irmã Nieves, desta irmã espanhola. Mas pronto, para além do tráfico de órgãos humanos, Paulo, na altura também se falou bastante de rituais de feitiçaria, mas a verdade é que não se sabe exatamente o que é que aconteceu, não se sabe qual a razão pela que a irmã Nieves foi atacada e foi assassinada desta forma tão violenta e tão brutal. Uma morte violenta que se torna ainda mais inexplicável quando se sabe que esta irmã tinha dedicado mais de 20 anos da sua vida, do seu trabalho, da sua generosidade
às populações da República Centro-Africana. Precisamente, Paulo. Portanto, foram 23 anos dedicados a esta missão e a irmã Nieves dava aulas de formação às raparigas da comunidade local, ensinando-os, por exemplo, a costura, portanto, que ajudava-as, portanto, não só na sua promoção social, mas também contribuía para combater a pobreza, que é uma realidade que se faz sentir tanto nesta região da República Centro-Africana. A história desta irmã seria também dada como exemplo pela Fundação AIS, aqui em Portugal, na quaresma do ano seguinte. É verdade, Paulo. Portanto, foi na quaresma de 2020 que a Fundação AIS lançou aqui em Portugal, mas também a nível internacional, esta campanha Mártires e Heróis por Amor, em que contámos nesta campanha histórias de várias pessoas, de pessoas concretas, pessoas comuns que enfrentaram casos extremos de violência, pessoas que foram martirizadas por causa da sua fé. Portanto, são verdadeiros heróis. E por isso, dentro dessas histórias todas, foram 44 histórias que nós contámos nessa quaresma de 2020, uma delas, de facto, era precisamente sobre a irmã Nieves Sancho. Muito bem. A notícia do assassinato desta irmã chocou naturalmente o mundo e uma das primeiras reações foi do Papa Francisco. Educatrici delle ragazze povere da decenni, uccisa barbaramente in Centrafrica, proprio nel locale dove insegnava a cucire alle ragazze. Una donna in più che dà la vita per Gesù nel servizio dei poveri. Preghiamo insieme. A notícia do assassinato desta religiosa criou, de facto, estupefação na comunidade cristã, não só na República Centro-Africana, mas também um pouco por todo o mundo. Como é que foi possível matar uma irmã que tinha dedicado a sua vida a ajudar as pessoas mais necessitadas, nomeadamente jovens e mulheres? E essa pergunta foi colocada então a Enzo Nucci, o correspondente da Rai Uno em Nairobi, que na sua resposta procurou também falar um pouco da vida desta missionária espanhola. Ora, Ines era una missionaria, faceva parte di una piccola comunità delle figlie di Gesù e viveva in quel villaggio di Nola che si trova nel sud-ovest della Repubblica Centrafricana, quasi al confine con il Camerun, ormai da decenni. Aveva deciso di restare da sola lì, infatti non c'erano altre consorelle, per prestare la sua opera appunto di missionaria, fino a quando le forze gliel'avrebbero consentito, visto che aveva 77 anni. Nella notte tra domenica e lunedì scorsi alcuni sconosciuti sono entrati nella sua stanza e l'hanno trascinata in una vicina sala dove appunto Suor Ines teneva le sue lezioni di cucito a ragazze che cercavano di cambiare la propria vita, appunto in un villaggio dove praticamente non c'è nulla. E proprio in questa sala dove appunto Suor Ines insegnava il cucito alle ragazze l'hanno decapitata. Per ora non ci sono spiegazioni, non è stato rivendicato questo omicidio, ma Monsignor Aguirre, che è il vescovo cattolico di Bangassou, una città che si trova però a 1000 chilometri dal posto dove è avvenuto l'omicidio, spiega che in quella zona, in quell'area, è diffusa la pratica degli omicidi rituali per estrarre organi da usare in riti propiziatori per avere fortuna nella ricerca dei diamanti, che è una delle grandi risorse della zona, ed addirittura alcuni genitori arrivano ad uccidere i propri figli per conseguire questi presunti successi. Ainda na última semana, nós falámos aqui das Filipinas e temos de voltar a este país asiático. É que no dia 19 de maio houve um ataque com uma granada contra uma capela na diocese de Cotabato. Um ataque que feriu, Catarina, 2 fiéis que estavam em oração. Sim, Paulo, portanto foram feridos dois fiéis, portanto com consequência do rebentamento, então os telhaços do rebentamento desta granada, e o cardeal Orlando Quevedo, que é o arcebispo emérito de Cotabato, que é uma arquidiocese situada no sul das Filipinas, classificou este incidente, este ataque, como cruel. A granada, ao que se sabe, foi lançada
por 2 homens que seguiam de motorizada. Sim, Paulo, é tudo o que se sabe até agora. De facto, que 2 homens que seguiam então de motorizada atiraram esta granada para o interior então desta capela de Santo Nino no dia 19 de maio, ou seja, no domingo de Pentecostes. Portanto, o ataque foi prontamente condenado não só pelos líderes da Igreja, mas também pelos próprios responsáveis políticos do país. Este incidente acaba por ganhar também uma dimensão ainda maior, pois não muito tempo antes, ou seja, em dezembro, houve um outro atentado bombista, desta vez numa missa na Universidade de Mindanao, como aliás nós contámos aqui na semana passada. É verdade, Paulo, é isso mesmo. E, portanto, estes 2 episódios, Paulo, acabam por deixar, obviamente, algum temor dentro da comunidade cristã. Este sentimento instala-se, acaba por se instalar este sentimento de insegurança dentro da comunidade cristã. Esse atentado à bomba, de que estamos agora a recordar, na Universidade de Mindanao, causou 4 mortos. Sim, Paulo, foram 4 mortos e 40 feridos. Este atentado foi, na altura, depois reivindicado, logo de imediato, por um grupo terrorista local, filiado do Estado Islâmico. Muito bem. Este ataque agora, de que estamos a falar, à granada contra a capela em Cotabato, volta a trazer, obviamente, medo e insegurança aos cristãos e acontece, curiosamente, na véspera do arranque de uma iniciativa da Fundação AIS nesta região das Filipinas. Trata-se de um programa de formação para catequistas e outros líderes católicos leigos e que vai decorrer neste mês de junho no Colégio Emaús de Teologia, em Mindanao. Exatamente, Paulo. Portanto, o objetivo deste programa é preparar todos os participantes para melhor difundirem, para fortalecerem a fé dentro das comunidades católicas nas Filipinas, capacitando-os então para o diálogo interreligioso que é tão importante com a população muçulmana que vive nesta região, na ilha de Mindanao. Este programa está a ser organizado pelo movimento Diálogo de Emaús, que por sua vez foi criado no âmbito do movimento Silsilá. Foi fundado há 4 décadas pelo padre italiano Sebastiano D'Ambra, um nome incontornável quando se fala em diálogo entre religiões no sul das Filipinas. O padre D'Ambra, que já chegou ele próprio a ser o alvo de extremistas e, como ele nos vai contar já de seguida, já chegaram mesmo a disparar contra ele e só por pouco não foi atingido. From a certain corner, they shoot at me. I think the bullet passed, I don't know, just I felt like this, you know. Father Sebastiano D'Ambra's story and that of the Silsila Dialogue movement starts at a time of great unrest in southern Mindanao, Philippines. From his experience as a negotiator during the conflict arose the conviction to heal and unite through dialogue. I said to myself, I have to do this to help people here, Muslim, Christian, to build trust, peace, confidence. Assalamu alaikum. The search for a common spiritual ground where both Muslims and Christians could connect was both a wonder and a revelation to the local community. In that meeting, I was surprised. There were Muslims and Christians together. Father Sebastiano D'Ambra, he wants that how Christian to become a better Christian and how Muslim to become a better Muslim. He introduced what Silsila Dialogue movement is all about, and I've learned the spirituality behind the movement, and from there on I got hooked. From a humble hut to a vast centre for dialogue that enriches thousands of people every year, the Silsila Dialogue movement has become a lasting instrument for peace in the Philippines. Imaginem um país onde, de forma sistemática, se procurou matar a fé de todo um povo. Imaginem um país onde os sacerdotes mais importantes, mais cultos, foram assassinados e depois deles os líderes de todas as religiões. Imaginem um país onde até foi proibido dizer palavras como Deus ou Jesus, e onde passou a ser terminantemente proibido rezar. Nem em casa se podia rezar. As crianças na escola eram questionadas pelos professores. E se alguma delas, na sua ingenuidade, dizia, por exemplo, que sabia fazer o sinal da cruz, isso significava que toda a família iria ser perseguida. Este país, que se autodecretou como o único Estado ateu do mundo,
é a Albânia. Allora, nel 1945 il dittatore Enver Hoxha, il colonnello, prese potere nello Stato e da allora aveva iniziato a combattere la cultura, la democrazia, gli ideali di libertà stranieri. All'inizio nel 1945 ha ucciso i primi sacerdoti più importanti, più culturati e dopo piano piano ha distrutto le teste di tutti, sia musulmani che cattolici che ortodossi. Nel 1967 il dittatore dichiarò l'Albania l'unico stato ateo al mondo. Nessuna fede poteva essere testimoniata, professata. Venivano cambiati i nomi, non potevi dire Dio, non potevi dire Gesù. E i bambini di casa non potevano sentire Dio. Dallo spionaggio dicesse chi dei bambini si sanno fare la preghiera. E un bambino ingenuamente poteva rispondere io so fare la preghiera, io so fare la croce maestra. E quindi tutta la famiglia veniva perseguitata. Lo spionaggio era ovunque, nella sedia, nel cappello, nel vestito, nella casa, nelle persone che la Sigurimi mandava e quindi c'era questo clima di terrore, di spionaggio. Le chiese furono trasformate in musei, in teatri, in cinema, che trasmettevano, facevano spettacoli contro la chiesa, anticlericali. Però la gente era obbligata ad andare lì. E loro andavano, guardavano lo spettacolo anticlericale contro Cristo, contro la chiesa, però nel cuore loro dicevano stiamo calpestando un terreno che è stato santo, questa è stata la chiesa, io sono qui per pregare. Nascondeva nella parete di casa il crocifisso e la mattina si alzava, andava lì e apriva la bocca. I figli guardavano l'uomo che apriva la bocca, ma non capivano cosa dicesse e dicevano ai figli, povero papà, è impazzito. Nel 91, quando il comunismo è caduto, quell'uomo tolte il muro e c'era un crocifisso nascosto. Corpi Christi. Soprattutto gli anziani, quelli che hanno vissuto durante il regime comunista, la loro fede è davvero forte, è stata provata al fuoco, c'è la persecuzione. Stabattersi con figli hanno rischiato la vita di essere torturati, deportati e quelli dicono siamo stati fedeli a Cristo fino alla fine. Que história de coragem os albaneses nos deram ao longo de todos os anos da ditadura. Foram mais de 2 décadas em que os crucifixos foram escondidos, em que as orações foram ditas em sussurros, mas onde nunca se deixou de rezar. Na Fundação AIS nós temos o privilégio de ajudar, de servir estes heróis da fé. E desta história incrível que nos chegou da Albânia, vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. Terminou o mês de maio e também por isso terminaram as celebrações dedicadas a Nossa Senhora. Como é sabido, maio é o mês dedicado a Nossa Senhora, sendo que Nossa Senhora de Fátima ocupa um cantinho especial no coração dos portugueses. Por isso também aqui em Macau, território que foi administrado por Portugal durante mais de 400 anos, os fiéis não só da comunidade portuguesa, mas também das comunidades macaense e chinesa, ocorrem durante o mês de maio às igrejas, muito em particular à Sé Catedral,
para com o seu bispo rezarem a novena, praticarem a confissão e assistirem mais periodicamente, ou participarem, mais corretamente dizendo, na missa diária. Também houve procissão de Nossa Senhora de Fátima e foi esse o culminar destas celebrações. Também aqui há uma devoção especial a Nossa Senhora de Lourdes, muito por força dos missionários franceses que por aqui estiveram e continuam a estar, e agora saindo de Macau, indo até o interior da China continental, à República Popular da China mais profunda, dizer que no dia 24 voltou a haver a celebração de Nossa Senhora da China, ou Nossa Senhora de Sheshan. Sheshan, que é um santuário que fica situado perto de Xangai e onde por volta do dia 24 muitos são os fiéis que ali se deslocam para prestar culto, desta vez a Nossa Senhora de Sheshan. Este foi um período em que o Papa Francisco também por 2 ou 3 vezes fez menção aos católicos e à sua fé e devoção e culto a Nossa Senhora. Não se esqueceu, obviamente, dos fiéis portugueses, que não só que vivem em Portugal, mas também estão espalhados um pouco por todo o mundo. E, muito importante, referiu os católicos chineses e os fiéis e outros cristãos, tendo querido assim abranger um bocadinho mais a outros ramos do cristianismo, que, não sendo chineses, vivem na China. Vivem na China e que sentem, por vezes, as dificuldades inerentes ao culto da sua religião. Ainda assim, o Papa Francisco foi muito diplomata, não tocou em aspectos políticos, mas não deixou de dar força aos católicos e cristãos que vivem na China, dizendo que devem manter-se fortes na sua fé, ligados ao Papa, aos seus líderes religiosos, e que assim poderão então viver com mais liberdade e sapiência. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, nós temos ainda muito para lhe apresentar. Vamos falar, por exemplo, da China e vamos ficar a conhecer tudo sobre a corrida solidária de Silvia Duarte, a cabeleireira que decidiu participar numa prova de atletismo, uma corrida dura de 22 km para ajudar as populações sofridas de Cabo Delgado, vítimas do terrorismo, e ao mesmo tempo para ajudar a divulgar também a missão e o trabalho da Fundação AIS. Uma história incrível que vamos conhecer em detalhe depois de um breve intervalo. Até já! ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades.
Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на Львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo White e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a sua vida pela fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, o próprio medo, para se manterem fiéis ao que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. ب 7 نيسان 2014 انقتل ابونا فرانس على ايد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا.
بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. بتحب يكون أكثر هذا الشيء أو عادي؟ إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى ثاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا، وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، مشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. No dia 24 de maio de 1924, há exatamente um século, os bispos da China consagraram o país à Virgem Maria. Esta data não podia ser esquecida e a Fundação AIS apelou mesmo aos seus benfeitores e amigos para que lembrassem, rezando, pela Igreja e pelos cristãos da China. Podemos dizer, Catarina, que o mês de maio é de facto muito importante para tudo aquilo que diz respeito à vida da Igreja na China. Sem dúvida, Paulo. De facto, em maio, como o Paulo acabou de dizer, assinalou-se então o centenário da consagração do país a Nossa Senhora da China, que tem o título de Rainha Celeste do povo chinês. Portanto, isto foi em 1924. Logo depois, no ano seguinte, em 1925, teve então início a construção de uma basílica dedicada a Santa Maria, em Sheshan, portanto, numa colina que fica ali situada a cerca de 35 km da cidade de Xangai, Paulo. Basílica que se tornou desde então num verdadeiro local de peregrinação para todos os católicos chineses. É verdade, Paulo. Portanto, é um santuário muito importante que alberga várias igrejas, incluindo esta Basílica Mariana. Portanto, a festa de Nossa Senhora de Sheshan, Paulo, que é celebrada sempre com uma grande solenidade neste dia, é sempre no dia 24 de maio de cada ano, claro. E desde 2007, e por decisão do Papa Bento XVI, toda a Igreja reza nessa data pelos cristãos da China. É verdade, Paulo. Portanto, Bento XVI apelou a que se rezasse então pela Igreja da China todos os dias 24 de cada ano, sublinhando de facto a importância deste santuário mariano em Sheshan. E ele encorajou, Paulo, também os crentes de todo o mundo, portanto todos nós, não é? Apelando que rezassem nesse dia pela unidade da Igreja, expressando assim a sua solidariedade e o apoio também à comunidade cristã chinesa, claro. Muito bem. Obrigado, Catarina. Rezar pela China é a ajuda mais preciosa que se pode dar aos cristãos deste país. Esta frase que acabei de dizer é do cardeal Joseph Zen, bispo emérito de Hong Kong. Uma frase num brevíssimo depoimento que ele deu à Fundação AIS em 2017 e que vamos recuperar agora. We have to pray. This is the most precious help you can give, so that they may all be strong in their faith. And because this is the gift most precious from the resurrection of Jesus, that we are all redeemed, now we are all children of God, and we hope that one day even the Chinese government may understand that, so they may be sure that we are surely good citizens, precisely because we are Christians, because Jesus taught us to love our country, to love everybody as our brothers and sisters. No arranque do programa nós escutámos uma mulher ainda jovem, Silvia Duarte, que participou numa corrida em Lisboa com um propósito muito especial. Ela não correu para ganhar nenhuma medalha, não correu para bater nenhum recorde, correu apenas 22 km numa prova dura de atletismo em Monsanto para salvar vidas em Cabo Delgado. Isto é, Catarina, uma história incrível. Sem dúvida, Paulo. É de facto uma história incrível e ao mesmo tempo também inspiradora. Portanto, ela correu 22 km, portanto, como o Paulo acabou de dizer, uma prova duríssima, portanto, de atletismo, claro, com trilhos muito íngremes, portanto, é duro, mas
Ela fez isto para chamar então a atenção do mundo, para chamar a atenção do mundo e dos portugueses, claro, para chamar esta atenção do que está a passar em Cabo Delgado, para toda esta situação, este drama humanitário que está a viver nesta região norte de Moçambique. Ao mesmo tempo, ela também correu para dar a conhecer o nosso trabalho, a nossa missão enquanto Fundação AIS, e portanto isso foi extraordinário e foi muito bom para nós, claro. Muito bem. Silvia Duarte não gosta muito de falar, detesta mesmo aparecer frente às câmaras, mas mesmo assim, no final da prova, nós conseguimos conversar um pouco com ela. Já vamos escutar. Mas antes disso, é preciso, Catarina, saber quem é, no fundo, a Silvia Duarte. Claro que sim. Portanto, então, Silvia Duarte é uma cabeleireira. Ela tem um salão de cabeleireiro no Estoril, ali próximo do Casino Estoril. E é desde há alguns anos, então, desde os tempos da pandemia, ela dedicou-se e teve esta ideia de participar, então, em corridas solidárias. Ela tem 56 anos, é casada, tem 3 filhos e, como podemos ver por tudo isto que temos aqui falado, Paulo, ela é de facto uma atleta muito, muito especial. Sim, de facto muito especial, e até ficou em segundo lugar no seu escalão etário. Mas, mais importante do que isso, ela corre por causas. E neste caso em concreto, Silvia Duarte procurou, como já dissemos, chamar a atenção dos portugueses para Cabo Delgado e ao mesmo tempo para a missão da Fundação AIS. É verdade, Paulo. Portanto, ela mobilizou os seus amigos, os seus conhecidos, pediu ajuda também ao seu pároco, o padre Nuno Estudo, da paróquia de Oeiras, e todos procuraram, então, com esta corrida, ampliar o nosso apelo por Cabo Delgado, a nossa campanha SOS por Cabo Delgado. Eu tenho de dizer aqui, Paulo, publicamente, que, de facto, ficámos todos muito sensibilizados com esta iniciativa, com este gesto por parte da Sílvia. Portanto, a Sílvia foi, de facto, magnífica e mostrou que ao fazer esta corrida solidária, que todos nós podemos então assumir estas bandeiras, estas causas, não é? Lutar por todos aqueles que estão em maior necessidade e que precisam de ajuda para mostrar ao mundo o que se passa com eles. E, portanto, podemos fazê-lo, a Sílvia mostrou-nos isso, não é? Que podemos fazê-lo de muitas formas, não é? Muitas maneiras. Basta querermos e basta termos também um pouco de imaginação, claro. Sem dúvida alguma, Catarina. Logo no final da prova, ela aliás tinha mesmo acabado de cortar a meta, a Sílvia falou para o nosso programa. Como se sentiu ao cumprir mais uma prova solidária, foi o que quisemos saber. Realizada e com grande esperança de poder ajudar estes moçambicanos que tanto precisam. Dói muito saber que há tanto sofrimento. E durante essa corrida, já sei que caiu durante a corrida, arrastou o seu braço ao pé de Silvas, tem manchas de sangue. Foi dolorosa a corrida? É sempre dura. É sempre dura. E durante a corrida eu penso, nunca mais me meto numa. É muito sofrimento, não sei o que é que estou aqui a fazer, mas depois lá está. Eu penso no nosso Jesus que carregou com aquela cruz e acabo por ir buscar as minhas forças lá. Já não sou eu, é mesmo uma força maior. Que corre consigo. Que corre comigo. E cruzou a meta e com esta sua corrida ajudou a despertar um pouco a atenção também do mundo, aqui em Portugal pelo menos, para a questão de Cabo Delgado. Houve várias notícias sobre esta sua corrida, sobre esta corrida por esta causa e também para ajudar a Fundação AIS. Eu presumo, e vai-me dizer se sim ou não, que está feliz neste momento. Cansada, mas feliz. Cansada, mas muito feliz, claro. É sempre maravilhoso atravessar aquela meta e perceber que é mais uma causa. Que foi conseguida. Muito bem, é uma mulher de causas neste caso mesmo. Exatamente. Como em todas as corridas em que participou, Sílvia diz sempre sensibilizada pelo sofrimento humano. Mas como é que foi preparar-se para esta corrida? Foi isso que quisemos também saber uns dias antes da prova. Nós fomos ao salão da Sílvia, no Estoril, perto do casino, e já então ela disse que corre sempre com Jesus no pensamento. E quando as pernas começam a fraquejar, é nele que pensa no que sofreu na cruz. E assim, ela diz que ganha a energia suplementar que a faz sempre chegar à meta. Sim, sim, sim. Sempre que isso acontece de começar a fraquejar, eu começo a pensar não só na causa pela qual estou a correr,
mas muitas vezes vem ao de cima a cruz que Jesus Cristo pegou às costas e a dor física que ele estava a passar. Portanto, aquela dor nada tem a ver com a dor que eu se calhar estou a sentir naquele momento. E por alguma razão, essa eu não consigo explicar, de repente, quando do nada eu quero quase desistir, há uma energia suplementar. Vou buscar uma força que me leva até à meta. Foi Silvia Duarte, uma cabeleireira que correu 22 km para chamar a atenção do mundo para a crise humanitária em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, e para chamar também a atenção para a campanha que a Fundação AIS lançou aqui em Portugal. E é muito importante isto porque nós temos, como temos aliás noticiado aqui ao longo dos últimos programas, a violência terrorista tem vindo a crescer de forma alarmante em Cabo Delgado. De lá, do norte de Moçambique, chegam, Catarina, constantes pedidos de socorro. Sim, Paulo, são constantes pedidos de socorro que nos chegam e nós temos aqui falado praticamente todas as semanas desses mesmos pedidos, temos dado eco aqui desses mesmos pedidos e, Paulo, e temos dado eco exatamente porque eles são dramáticos e, portanto, precisam que nós falemos deles e que demos a conhecer esses pedidos que vão chegando a esta igreja que está a sofrer tanto. E o que é que nos pedem principalmente as pessoas de Cabo Delgado? Bom, Paulo, eles pedem-nos ajuda, não é? Essencialmente ajuda imediata. Pedem-nos ajuda de emergência para todos estes deslocados, para todas estas pessoas que tiveram que fugir das suas casas e que neste momento precisam de ajuda. Portanto, é importante dizer que a Diocese de Pemba, nomeadamente ali portanto, a Igreja da Diocese de Pemba, não tem, como nós também temos falado aqui tantas vezes, não tem recursos para apoiar a todas estas pessoas e por isso é tão importante apoiarmos nós e têm-nos enviado esses pedidos constantes, esses pedidos de ajuda, porque de facto não têm como ajudar estas pessoas que necessitam tanto da nossa ajuda neste momento. Numa mensagem recente enviada pelo Bispo de Pemba ao nosso colega Ulrich Knie, que é o responsável dos projetos da Fundação AIS em Moçambique, Dom António Juliás agradece toda a ajuda que a Fundação tem dado, mas alerta, uma vez mais, Catarina, para o facto de o sentimento de insegurança das populações estar a aumentar. Sim, é verdade, Paulo. Portanto, o ataque à Vila de Macomia, no passado dia 10 e 11 de maio, que já falámos também aqui, na altura noticiámos aqui no nosso programa, deixou de facto este rastro de insegurança junto à comunidade. Portanto, as populações ficaram com muito receio, portanto, houve a fuga de centenas de pessoas que fizeram aumentar ainda, como é óbvio, mais o número de pessoas deslocadas nesta região de Moçambique. Nessa carta que estamos a referir, Dom António Juliás agradece a ajuda que a Fundação AIS está a fazer chegar à Diocese de Pemba. Mas, Catarina, que ajuda é essa? Bom, Paulo, fundamentalmente é ajuda de emergência. Portanto, a Fundação AIS decidiu já o envio de uma ajuda de emergência para Pemba no valor de 250 mil euros, cerca de 250 mil euros, sendo que a verba mais significativa, 105 mil, são exatamente para estas pessoas deslocadas de Cabo Delgado. Mas há também uma verba, digamos assim, significativa, por exemplo, para a sobrevivência dos sacerdotes e das religiosas. Sim, é também uma parte. Portanto, a ajuda de emergência que foi aprovada, Paulo, pela Fundação AIS a nível internacional, então, para esta Diocese de Pemba, inclui, para além deste apoio aos deslocados, às pessoas que fugiram, também fala e também apoia, claro, a sobrevivência de 60 religiosas, 17 sacerdotes da Diocese de Pemba, também apoia a formação de 48 seminaristas desta região de Moçambique e ainda também projetos de ajuda ao apoio, à assistência espiritual de todas estas pessoas que foram vítimas desta violência e também programas de evangelização através da rádio. Obrigado, Catarina. Um dos responsáveis da Igreja de Moçambique que mais tem apelado à solidariedade para com Cabo Delgado é Dom Diamantino Antunes, o Bispo de Tete. Vamos recordar agora as suas palavras ao nosso programa. Caríssimos amigos e amigas, venho dar voz e apoio à campanha lançada pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre para apoiar a população de Cabo Delgado no norte de Moçambique. Precisamos de socorro. É o grito à solidariedade para com a Diocese de Pemba, que está desde há anos na primeira linha na ajuda às vítimas da violência que assola aquela região desde 2017 e que infelizmente se intensificou nestes últimos tempos. De facto, desde o final do ano passado, dezenas de aldeias foram atacadas.
houve pessoas raptadas e mortas, destruição das infraestruturas públicas, sociais e também infraestruturas da igreja, nomeadamente capelas. Aumentou o número de pessoas deslocadas que deixaram as suas casas sem nada e precisam, neste momento, de tudo. Com o apoio da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, a Igreja Católica tem feito um trabalho muito importante a favor desta população tão sofrida, dando-lhe apoio em comida, roupa, casa e acompanhamento espiritual. Então, queridos irmãos e irmãs, por favor, solicito-vos que possam continuar a abrir os vossos corações ao grito destes nossos irmãos, rezando por eles e apoiando com a vossa solidariedade aqueles que os ajudam. Deus vos recompense e abençoe pelo bem feito e que sem dúvida continuareis a fazer. Foi Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, a apelar à solidariedade de todos para com Cabo Delgado e a pedir para que essa ajuda seja canalizada através, precisamente, da Fundação AIS. Fica aqui a mensagem e o apelo a todos os que nos estão a acompanhar neste momento. Cabo Delgado está, de facto, a viver uma situação terrível e precisa mesmo da nossa ajuda. E por falar em ajuda, é preciso recordar também, agora que estamos todos, nesta altura do ano, a preencher a nossa declaração de IRS, que há uma forma fácil e gratuita de ajudar a Igreja que sofre em todo o mundo. É verdade, Paulo, e a forma mais fácil e que é completamente gratuita, não é? É de facto, e que ajuda de facto a minimizar o sofrimento desta Igreja que sofre, desta Igreja que é perseguida, desta Igreja que é necessitada, é através da nossa declaração então de IRS. Portanto, ao entregarmos a nossa declaração de IRS, podemos fazer a consignação do nosso IRS, 0,5%, à Fundação AIS. Basta isto, basta fazer uma cruz na nossa declaração e consignar então o nosso IRS à Fundação AIS. Não custa nada, é extremamente fácil e com esta ajuda, com esta simples cruz, com este pequeno gesto, podemos de facto fazer a diferença na vida de muitas pessoas que precisam da nossa ajuda urgentemente, Paulo. Obrigado, Catarina. Como preencher então essa declaração, como fazer esta consignação do IRS, é o que vamos ficar a saber já de seguida com o vídeo que preparámos para si. Até já. A consignação de 0,5% do IRS não tem qualquer custo para si. É um gesto simples e rápido, através do qual pode ajudar sem ter que gastar. O donativo é retirado do imposto total que o Estado liquida, não afetando o que tenha que receber das finanças. Assim, ao doar 0,5% do seu IRS, sem custos acrescidos para si, estará a ajudar a Fundação AIS no seu trabalho junto às comunidades cristãs mais necessitadas. Para isso, basta que no modelo 3, quadro 11, campo 1101, selecione a opção Instituições Religiosas e insira o NIF da Fundação AIS, 505 152 304. Muito obrigado. É fácil, não é? Fazendo uma cruz na sua declaração de IRS está a ajudar a suportar a cruz dos cristãos perseguidos no mundo. E assim, com esta informação útil, mas que é também um desafio à nossa solidariedade, chegamos ao fim do nosso tempo. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até à próxima semana, se os quiser.